Bom, vamos começar então, Satoshinho? Vai, vamos aí. Pode ser, Liz? Pode, claro. Eu começo? Achei que você ia começar. Não, tá bom, tá. Você que falou, pode começar. Não, só pra todo mundo tá preparado. Fala pessoal, estamos aqui mais um dia e hoje sem a presença ilustre do nosso iniciador aqui, o Danilo. Teve hoje um probleminha aí e não pôde estar conosco, mas enfim, eu espero que ele esteja ouvindo depois, hein, Danilo? A lição de casa aí, ouve o nosso programa. Então. Mas apesar do Danilo não estar aqui, eu estou aqui, obviamente, Samuel, né? Estamos aqui com o Satoshi, Opa! estamos aqui com a Elis. Oi. E a gente vai dar hoje seguimento aqui no nosso podcast e vamos falar de um tema que eu acho que a gente nunca abordou assim, mais especificamente isso, né? No nosso histórico. Eu não me lembro de nada. Você lembra de alguma coisa parecida? A gente chegou a comentar de algumas coisas que fazem parte do urbanismo, por exemplo, já dei bicicleta. spoiler. De spoiler do nosso tema. Mas a gente nunca explicou o que é o termo, né? O que é o conceito. Aproveitando, Satoshi, qual que é o tema de hoje, então? Onde está o urbanismo? Muito bem. Será que a gente uma vai indagação, achar? né? É uma indagação. Fica aí. É uma pergunta que a gente vai tentar... Não vamos tentar responder. A gente só vai discutir sobre ela e sobre a importância do urbanismo, as diferenças, né, Satoshi, até no âmbito aí como é que fala? Do significado da palavra, enfim, né? Sobre urbanização, sobre urbanismo, enfim. A gente vai falar um pouco sobre isso e fundamentalmente vai ser uma discussão muito leve, né? Porque a gente vai partir do pressuposto da nossa vivência na cidade. Do que a gente vê, do que a gente sente e, obviamente, de algumas coisas que a gente já estudou na universidade e por nosso próprio interesse posteriormente a isso, né? Uma curiosidade, porque a gente recebe o diploma de arquiteto e urbanista, né? Exatamente, isso é importante falar. Aqui na sala tem 3 arquitetos e 3 urbanistas, né? Não, na verdade são só 3, né? Não são 3 mais 3. Não, eu sei. Mas não são 6 diplomas, né? Mas por que eu falei 3 mais 3? Porque a gente vai até falar isso aí. O urbanismo ele é uma disciplina até multidisciplinar, pode-se dizer assim, né? Ou mais descolada até da arquitetura, que poderia ser... Poderia não, ela é de fato uma coisa... Na prática ele é bem multidisciplinar. Exatamente, mais amplo, maior, né? Daí, no meio do caminho aqui, eu faço as minhas críticas ao sistema de ensino Mackenzie, né? Que nos deu aí uma bagagem sobre o urbanismo. Só falando... Mas obviamente sempre uma crítica construtiva. Já que falou que a gente faz arquitetura e urbanismo, tem algumas faculdades que não têm o urbanismo, né? Atuam em outras áreas, como paisagismo e design, mas também tem uma faculdade no Brasil que é específico só em urbanismo e não te forma como arquiteto. É possível? Eu não sabia. Tem uma faculdade aqui. Na Europa é separado, né? Não sei dizer se todas, mas eu conheço algumas que elas são separadas. A formação de arquiteto e urbanista. Então, bom, a gente já que a gente já está meio nesse assunto aí da formação e tal, a nossa formação pelo Mackenzie, né? Como a gente já falou, vocês que ouvem aqui o podcast já estão acostumados a ouvir a gente falar do Mackenzie e do processo ali de ensino deles, né? O Mackenzie engloba essas duas disciplinas. Eu não diria como duas principais. A disciplina de arquitetura, como tendo ali uma linha mestra que seria a disciplina de projeto, vamos dizer assim. E o urbanismo, né, tá embutido ali. A gente tem urbanismo 1, 2, 3, né? Vai até quase o fim do curso, se eu não me engano, até 8, se não me engano. Ele termina só antes do TFG. E é tida como uma matéria importante, né? A gente faz ali um estudo teórico, né? E faz algumas inserções práticas em cidades e tal que os professores abordam, né? Bom, até para você estar ouvindo a gente aí, eu vou falar um pouquinho sobre... o nome já diz, né? O urbanismo. A gente vai estudar sobre, na verdade, a cidade, o contexto mais amplo da cidade. E é por isso que a gente estava falando aqui que ele vai além da arquitetura, né? Enquanto a arquitetura pode se traduzir num projeto único e simplificado e como é que eu posso dizer, individualizado, o urbanismo ele pensa a cidade como um todo, ou deveria pensar, vamos dizer assim, né? É pensar na amplitude da cidade, em tudo que as decorrências que vão acontecer neste planejamento, né? Antes de começar, só falando da faculdade que te forma como urbanista, é a UNEB, Universidade do Estado da Bahia.
É a única que tem aqui no Brasil? É a única reconhecida pelo Ministério da Educação, e as outras faculdades que te dão o direito de especializar em urbanismo é só pós-graduação, mestrado e doutorado. Mas vamos ao princípio da terminologia aí. Onde é que surgiu essa bagaça? O Danilo não tá aqui hoje, eu vou fazer a vez das piadas. Antes do surgimento, no dicionário, o termo urbanismo, ele está como conjunto de questões relativas à arte de edificar uma cidade. Ou seja, é uma forma que os profissionais implicados na ação utilizam para expressar sua maneira de ver a cidade. A palavra urbanismo tem sua origem na palavra latina urbis urbis, que significa exatamente cidade. Muito bem. Bom, como eu já havia frisado anteriormente, trata-se especificamente, né, do estudo da cidade e das suas interferências aí ou melhor, nas interferências da ação do homem, né, essa ação do homem na cidade. Inclusive a gente tem, em alguns momentos rola até uma confusão, né, entre urbanização, né, o que seria a urbanização, que é um processo que seria um pouco depois, né, do processo inicial do urbanismo, né? Então, a gente tem alguns exemplos aqui, inclusive no Brasil e no mundo, desses estudos que aconteceram em algumas cidades, né? Cidades que foram planejadas inicialmente, e aí a gente vai até dar essa diferenciação desse conceito. Vocês me corrijam aqui só para eu não confundir. A diferença entre o urbanismo e a urbanização, né? Então, a gente tem um exemplo aqui do urbanismo, que seria, por exemplo, a cidade de Brasília. E um exemplo da urbanização, que, por exemplo, que é a cidade de Curitiba, né? São os dois exemplos, eu acho que mais clássicos aqui, se eu não estou esquecendo de nada, no nosso Brasilzão, são esses dois aí. A gente vai, no meio do caminho aqui, eu vou fazer algumas outras inserções acerca de cidades a nível mundial, né? Mas a grande diferença entre esses dois termos, e a gente está tratando aqui hoje de urbanismo, que talvez é a palavra da essência, né? O primeiro, é onde se planeja a cidade antes dela existir, vamos dizer assim, em termos mais... Ou a sua expansão, prática. Né? Ou a sua expansão, uma vez uma cidade existente, quando ela tem um crescimento sobre uma área que ainda não existe, né? E aí... Não existe. Não, ela vai crescer sobre uma... Ela existe e está se expandindo para alguma coisa que ainda não é cidade. E aí há um planejamento ali, a esse planejamento se dá o nome de urbanismo. Uma coisa nova que vai ser desenhada, vamos dizer assim. Sim. Eu estou tentando ser bem prático, mas só para não ser confuso. E aí essa é a diferença grande entre o urbanismo. Por exemplo, na cidade de Curitiba existia uma cidade ali, funcionando, ativa, com as pessoas interagindo. E essa cidade, obviamente, sofrendo um processo de crescimento, de expansão. Em um determinado momento, enfim, as autoridades competentes, inclusive, no caso, o Estado foi um grande indutor dessa modificação lá. É até interessante lembrar que é de direito da sociedade, né, o urbanismo. Então, não é que apenas da boa vontade, mas é um direito estudo, e, portanto, né? Há necessidade para uma qualidade de vida das pessoas na cidade, né? Muito bem. Então, e de fato, né? Como isso é um direito da cidade, do cidadão, da comunidade como um todo, né? No caso de Curitiba, houve um estudo, isso por volta dos anos 50, talvez um pouco antes, e que ali começou a implantar esse processo, e aí sim, o processo de urbanização, porque a cidade já estava lá, já funcionava, já existia, e aí esse processo de urbanização aí sim é como fosse uma nova linha de condução para que aquela cidade tenha um crescimento mais coerente, mais adequado ao que se imagina para ela, né? E, enfim, houveram muitos estudos, inclusive acho que um profissional importante, que é muito citado e talvez conhecido até por quem está ouvindo a gente aqui, é o Jaime Lerner, né? Ele foi coroado, se não me engano, ano passado, agora não me recordo qual a instituição, mas relacionado à arquitetura e urbanismo, como o segundo maior urbanista do mundo, assim. Esse trabalho, e seguramente acredito que pelo trabalho desenvolvido em Curitiba, ou se não foi o principal trabalho da vida
dele nesse quesito de urbanismo, Acho né? que junto com Bogotá, né? Acho que é os 2 principais projetos dele. Então, Bogotá é uma cidade, mais uma, né? Na América do Sul, importante. Mas eu pulei aqui por urbanismo, mas era para dar uma pincelada só. Vamos voltar, ou melhor, eu pulei para urbanização, né? Eu queria voltar para o urbanismo e a gente discutir um pouco mais a essência disso, dessa formação da cidade, desse desenho, né? E aí, por exemplo, a gente poderia falar um pouco sobre Brasília, que eu acho que é um exemplo mais clássico, né? Mais vistoso aqui do Brasil, né? E nesse caso aí o urbanismo realmente ele pode ser exemplificado como o melhor exemplo talvez para nós aqui, o mais claro, né? Onde existia um grande vazio ali, né? Um grande planalto, né? Literalmente. E uma cidade já pensada para ser uma capital, para ser uma cidade que ia receber ali um grande aparato governamental, aqueles edifícios todos. E é claro que ali envolve todo um contexto de ideologias também, né, daqueles grandes edifícios, de como o indivíduo deveria se sentir, ou melhor, como eles pensaram para se sentir, né? E além das questões positivas ou negativas ali da arquitetura expressada é o que a gente pode chamar de urbanismo moderno, né? Exatamente. Esse que é, na verdade, Brasília foi inaugurada na época em que começou o urbanismo em Curitiba. Foi em 1961, alguma coisa assim. Logo depois eles começaram a implantar isso em Curitiba. Então isso vem dessa visão moderna, né, do urbanismo, e que a gente eu ia Satoshi até falar do cara que inventou esse nome aí e que, na verdade, essa coisa começou a sair de lá da Europa, que foi o Serdá. É na segunda metade do século XIX. É por volta de 1850, mais ou menos. Ainda não existia esse termo, né? Na verdade, ele fez uma ideia do que deveria ser uma cidade de planejada ali. Só lembrando que o urbanismo tem como principal objetivo a satisfação das pessoas que convivem naquele espaço, né? Então a ideia dele é que as pessoas se sintam bem e seja atendido da melhor forma possível dentro daquele espaço. Então ele imaginou isso e depois de ter feito esse planejamento, ter escrito um livro que é reconhecido até hoje como um dos primeiros, que se criou o termo urbanismo. Isso foi por volta de 1850, pós-Revolução Industrial. E no Brasil ele é muito mais recente, né? Então, 100 anos depois, talvez? 1900, um pouco menos, mas... 1900 e alguma coisa. Mas no Brasil não tem 100 anos ainda. Não, digo, depois de 1850... chegou no Brasil uns 1930... Quase 100 anos depois, né? Que aí começou a se pensar. É porque até então, né, as cidades aqui no Brasil não tinha essa necessidade, né? Porque o urbanismo a gente só começa a pensar depois que as pessoas começam a ficar insatisfeitas e aquilo não funciona, né? Então, como as cidades não tinham grandes populações, a cidade acabava funcionando de uma forma ou de outra ali, né? Como sempre funcionou em qualquer lugar do mundo, né? E existe uma praça central, uma igreja, uma prefeitura e as coisas vão crescendo em volta e tudo vai funcionando. Mas a partir do momento que a cidade começa a crescer, tem uma população ali que você não sabe mais para onde jogar, onde orienta, onde fica o comércio, onde fica a casa. Fica desordenado o negócio. Fica muito bagunçado, né? Serviço, né? Hospital, escola, né? Como é que o cara tem uma escola aqui que tem que andar 10 quilômetros para chegar, sabe? Então aí começa a se pensar um pouco no urbanismo. E isso começa a ser bem mais recente, né? A grande questão é que o ideal é que isso já tivesse, mesmo com a quantidade populacional ou a estrutura da cidade pequena ainda, o ideal é que isso já fosse pensado, até porque no Brasil a gente tem uma realidade de daí sim, uma urbanização acelerada, né? Teve um boom, um pico da urbanização, e que aí aí que a gente saiu perdendo no sentido do urbanismo, porque não conseguiu acompanhar, e quando resolveu organizar, vamos dizer, tudo isso, já saiu num déficit, né? São Paulo. Principalmente, mas a gente consegue ver isso numa grande parcela das regiões. É que assim, São Paulo é um grande centro urbano com uma população assim fora do normal comparado ao resto do Brasil, né? É uma situação assim bem atípica, mas a urbanização, e tem acontecido mesmo em volta, por exemplo, de Brasília, que tem ali a Brasília todo aquele plano, né, planejamento que houve e tudo mais, e o seu entorno, a gente vê as cidades satélites uma situação muito parecida com essa urbanização desacelerada que
que a gente teve aqui em São Paulo. Então, aí é como se a gente estivesse tendo que correr atrás sempre, né? Não tem uma folga tem que ficar correndo atrás para planejar, estruturar a cidade. É o planejamento depois que a coisa já aconteceu, né? É bem mais difícil, né? E, bom, para nós que somos paulistanos, né? Que vivemos aqui na grande cidade, é evidente e notório o crescimento caótico e o tanto quanto desordenado dessa cidade aqui nas últimas décadas, né? E algumas tentativas aconteceram, a gente participa disso de uma maneira até meio externa, assim, né? Ouvindo falar e tal, de algumas tentativas de planos diretores que tentam amenizar esse rolo compressor, que na verdade é o crescimento dessa cidade, é uma coisa que vai atropelando tudo mesmo. E essas cidades periféricas, né, esses bairros periféricos vão crescendo de uma maneira também, vão se proliferando, e muitas vezes, por exemplo, um dos exemplos, tem uma cidade, eu não vou lembrar agora qual o nome dela, mas ela fica lá mais para um bairro, né, lá para a Zona Sul. E isso acontece, vou dar o exemplo da Zona Sul, mas acontece quase em São Paulo inteiro. Que o crescimento foi de tal maneira que ela já se emendou em outras cidades que não são São Paulo, né? Por exemplo, o caso de Guarulhos, já grudou e já virou uma coisa só. E, obviamente, entre essas cidades, não houve um planejamento nem da parte de São Paulo, nem da parte da outra cidade, que é uma vizinha, e que elas foram se juntando de tal maneira que, às vezes, existem cicatrizes urbanas ali que não foram solucionadas porque a coisa aconteceu e foi crescendo e não houve nem tempo. Quer dizer, tempo houve, eu acho que não houve vontade, né? Ou, enfim, Deus sabe o que não houve aí. Mas alguma coisa não faltou. E aí foi crescendo e virou. Alguns lugares sofrem muito com isso e são coisas difíceis de desfazer. Não, mas eu acho que é um processo inevitável também, né? A partir do momento que as cidades, tipo São Paulo, né, como exemplo, cresce e a gente vê, sei lá, o Grande ABC, Osasco, já se juntaram Guarulhos, todos, né? Tem que se juntar, porque são cidades importantes também, faz parte de São Paulo. Eu concordo com a questão da junção e acho que isso é o natural, como você falou, é um processo natural. O que eu acho que a discussão minha, na verdade, era mais em torno de como essa junção vai acontecer. Ou seja, vamos todo mundo. É como se tivessem os dois correndo numa mesma direção e de repente se encontrasse ali sem o menor e vira um choque aquilo. E aí gera essas cicatrizes urbanas que eu estou falando. Né? O relaxo existe, né? Se a gente vai das fronteiras, a gente vê que os bairros que estão na fronteira sofrem mais do que os que não estão. Principalmente saneamento básico, telefonia, internet. Porque ninguém quer falar, que ali é de outra cidade. Não, aqui não é. Entulho, né? Muitas vezes acaba sobrando muito entulho nas divisas, porque ninguém quer assumir, né? Que isso é meu, isso é seu, né? Então isso eu acho que é o mais preocupante, né? Isso, ao meu ver, né? E aí vocês podem colocar, na verdade, a ideia de vocês a respeito. É sim uma das interferências que um processo de urbanização, né, um novo processo de urbanização, um estudo acerca do crescimento da cidade deveria não resolver. Resolver talvez é uma palavra muito forte ou muito fora da realidade, né? Mas deveria propor, ou pelo menos se preocupar com isso. A gente falou de alguns casos, por exemplo, a gente pode... Aí eu acho que é um caso um pouco diferente, mas a gente pode falar no caso do Minhocão, por exemplo, que virou um monstrengo ali no meio da cidade, né? E aí, é claro, no caso do Minhocão, ele foi construído numa época em que estava se visando o crescimento dos automóveis individuais, e que estava se prezando por isso, né? E aí fez aquela grande via ali, e hoje aquilo ali já perde um pouco o sentido. Há uma grande parcela... Mesmo na época ele já era uma coisa meio... porque da forma que foi implantado ali, foi mesmo para solucionar um problema que era esse do transporte do privado, do trânsito, mas sem pensar de forma alguma, que o mínimo que qualquer pessoa que estivesse na situação ali de analisar perceberia um impacto naquela região negativo. Então, foi uma solução bem que a gente fala, né, tampar o sol com a peneira, assim, e muito porca a solução, no sentido de, né, dar um jeito, assim, de um dia para o outro e sem pensar nos impactos que aquilo estaria gerando para as pessoas que moram principalmente naquele lugar, né? Eu individualmente, e aí falo individualmente porque isso é uma opinião bem particular, né? Sou realmente contra essas grandes estruturas que ficam em cima da terra, assim, sabe? Por exemplo, grandes viadutos, essas coisas eu acho que são sempre piores. Assim. E o monotrilho? Péssimo, acho péssimo. Se eu pudesse, eu colocaria tudo embaixo da terra. É muito mais caro, é muito mais difícil.
mas funciona melhor. Eu acho que funciona melhor, limpa a paisagem. Acho que Jaime Lerner é contrário ao que você... Ele gosta de colocar as coisas em cima. Não que todos os lugares tem que fazer isso, né? Tá se redimindo com o Jaime Não tô não. Continuo achando que tem que colocar as coisas embaixo da terra. Os exemplos mais modernos, talvez mais contemporâneos que a gente tem um exemplo desse em Nova York lá. Né, que acabaram não, isso deve fazer alguns bons 5, 6 anos, talvez 10, vai, que é o Highline Park, que era um trecho, né, de uma ferrovia, uma coisa do metrô, se eu não estou enganado, e que aquilo ali não fazia o menor sentido mais estar em cima da terra, numa cidade daquela, em que edifício, uma coisa muito caótica, um movimento muito grande, e acabou virando um parque elevado, né? O que faz sentido e não faz. Faz sentido por quê? Porque foi a maneira de utilizar aquilo ali. Valorizou a região. Né? Não faz sentido, entre aspas, por quê? Porque um parque, na verdade, dá para usar o solo. Seria o ideal isso. Mas enfim, você tem que deslocar a pessoa para cima, deslocar para baixo. Virou um monstrengo. Reutilizaram e deram um bom uso para aquilo. Eu acho que foi uma coisa muito legal. Mas enfim, como eu estava dizendo, é uma visão particular. E aí eu faço a minha crítica aqui ao Minhocão, né? Acho que já passou da hora de demolir esse troço. Isso é o que eu acho, né? Tem gente que defende o contrário, que dá para utilizar de outra maneira, fazer um parque lá em cima e tal. Mas esse é mais um exemplo disso, de um pensamento equivocado sobre o crescimento da cidade, ou não pensamento sobre o crescimento da cidade. Né? Para onde que vai essa cidade depois que a gente fizer isso? Eu acho que é interessante o caso do Minhocão. Antes de eu só comentar um negócio sobre o Minhocão, que é um tema bem polêmico aqui na cidade de São Paulo, né, que é uma linha expressa, né, para desafogar ali, vamos dizer, o fluxo das pessoas da região que estão mais, né, na região central-oeste para a região sul, certo? Sul e leste, ele vai né? de oeste, né, Pompé, Moema, vai para o oeste, Barra né, região Funda, centro, cruza, ela vai da Barra Funda para leste, no caso. A ideia é região central para o eixo oeste. Isso. E, enfim, é um tema bem polêmico. Mas antes de eu fazer a observação em relação ao Minhocão, já que a gente está falando dele, eu acho interessante só lembrar que no urbanismo, então, a gente tem aí, de forma bem generalizada, a questão das vias, né? Como estruturar as vias é uma forma é algo que faz parte do urbanismo, pensando dentro das cidades. As fachadas, né, dos edifícios o uso, a ocupação. A volumetria dele. E quais suas ocupações, seus usos, isso também faz parte do estudo, da estruturação da cidade. As áreas verdes, né, áreas de lazer, áreas verdes, e os equipamentos, os mobiliários urbanos. Então, acho que esses são, de forma bem ampla, assim, bem geral, aonde o urbanismo está atuando, né? E tudo isso acaba sendo pensado para sistematizar, né, pensar no desenvolvimento da cidade. Isso tudo está conectado, não é uma coisa, vou pensar isso, isso é uma outra coisa interessante quando a gente fala do urbanismo, assim como a grande maioria, mas tá tudo muito conectado, né? Não dá para você pensar no uso sem pensar então, ali vai ser uma região de uso comercial e como que é a estruturação das vias ali, né? E aí, das vias a gente pensa no transporte, principalmente na questão do transporte público. Então, é uma grande rede e por isso que é interessante a multidisciplinaridade dentro dessa atividade, né? Eu achei interessante que você comentou sobre essas atuações do urbanismo na cidade, né? Então, as grandes vias, o transporte, as fachadas. Eu queria chegar nesse ponto, fazendo, na verdade, uma pequena observação sobre um fato da cidade de Paris, né? E ali, na verdade, não por acaso, existe um gabarito, né? Hoje, obviamente, existem áreas mais contemporâneas, onde tem grandes torres e tal. Mas na cidade mais tradicional, mais antiga, né? Existe um gabarito ali claramente definido e que isso não por acaso, não foi porque as pessoas acharam que era legal fazer. Existia um pensamento comum, né? De um plano, de um planejamento da cidade, para que todas aquelas fachadas tivessem o mesmo gabarito, né? Inclusive eu estudei na faculdade um edifício que é do nosso querido Renzo Piano. Fica aqui a minha citação ao mestre Renzo Piano, que eu não sei como é que se fala o nome da rua, é Rua de Mu, eu acho que se fala assim. Eu tive o privilégio de visitar não pude entrar, infelizmente, mas era um edifício residencial
que tem uma grande conexão com a cidade, de propósito. E o Reis do Piano ele faz muito bem isso, né, em todos os seus projetos. E você via que ele está inserido ali numa área da cidade mais antiga e que os dois edifícios que estão encostados nele, imediatamente encostados, não tem recuo ali, né, são edifícios bem antigos, né, talvez com pelo menos 100 anos ali de construídos. E esse edifício novo do Reis do Piano é um edifício, obviamente, bem contemporâneo. E eu acredito que ele, em 2018, aqui, ele deve ter lá os seus 25 anos. Talvez 30. Mas é um edifício muito contemporâneo, assim, todo quadradinho e tal, mas que mantém absolutamente o gabarito, está totalmente inserido na paisagem, no contexto, né? Para que a pessoa que esteja andando naquele lugar não sofra uma. Como que eu posso dizer? Não seja agredido, né? Por uma disfunção formal ali. Então isso é uma coisa muito importante. Eu dei esse exemplo especificamente desse edifício, porque eu estive lá e porque eu estudei ele bastante, então eu lembro que inclusive ele tem uma permeabilidade, as pessoas podem sair da calçada e atravessar esse edifício para outro quarteirão, por dentro do edifício residencial, tem uma praça no meio e tal, é muito legal. Então não por acaso, esse gabarito ele deu essa conformação para a cidade, né? E você tem a sensação que você tem em Paris, muito por isso, né? Não são edifícios muito altos, também não são muito baixos, e você tem aquela sensação meio que única, né? E que algumas outras cidades da Europa também proporcionam um pouco disso. Talvez Madrid, acho que Barcelona, algumas cidades têm uma característica. Não é em toda Paris, né? Mas em algumas partes assim isso é muito notório. Né? Uhum. É isso que eu queria falar sobre essa questão da fachada que você disse. E aí quando eu falo, né, dessa grande rede que é o urbanismo, que acaba, né, refletindo na cidade, aí eu volto do Minhocão. Então eu acho assim que não dá pra gente pensar que é o que o Jaime também traz no livro Acupuntura Urbana, e é justamente isso, não dá pra gente pensar num ponto só, sem pensar no que aquele ponto vai refletir, né? Para quem já fez acupuntura sabe mais ou menos como que funciona. Você põe as agulhas ali e aquilo reflete no sistema, no seu corpo como um todo. E é a mesma coisa, então qualquer alteração, qualquer coisa que é feita numa cidade, você reflete em tudo, né? Então, eu acho que não dá para ter uma visão pontual do Minhocão em si, né? Mas eu acho que tem que ter uma visão, assim como em tudo, uma visão geral de como o impacto dele hoje já gerado e como que é o impacto dele, e aí sim medir essa questão do será derrubado, não vai ser, enfim, mas eu acho que não dá para, como hoje é feito em muitas outras coisas, fica só ali em cima do Minhocão. Eu acho que tem que ser uma visão mais em rede mesmo, mais ampla, mais sistêmica, né? Pode ser uma coisa até óbvia que eu vou dizer, mas é o seguinte, as pessoas que usam o Minhocão, a gente pode falar dos diretamente impactados ali, né, que são as pessoas que moram no entorno mesmo. Por exemplo, aqueles prédios que estão ali com as suas janelas pro Minhocão, as quarteirões que estão em volta e tal. Mas tem um montão de gente que usa o Minhocão, que o cara vem lá de Itaquera. Então ele precisa do Minhocão para passar, precisa, né? É um caminho mais óbvio para ele, mais fácil talvez, passar por ali. Se você tira o Minhocão, por exemplo, esse cara vai ter que passar por outro lugar. Que outro lugar ele vai passar? Então, é isso que eu quero dizer. Então, assim, não há problema na nossa visão de derrubar, vamos dizer assim. Mas não é um simples derrubar, é como isso vai gerar... e o que vai gerar lá no local e na cidade como um todo, porque senão isso é planejar, isso é planejamento urbano, e é o que realmente falta bastante. Da mesma maneira quando isso foi construído, né? Você falou de maneira equivocada, simplesmente vamos tentar desviar, desafogar o fluxo aqui e fazer essa coisa gigante. Mas quando o fluxo aqui aumentar, isso não der mais conta. Foi uma gambiarra ali. Porque é óbvio que não ia dar mais conta, né? Mas assim, hoje a gente tem visto que muita das coisas está mudando no mundo, né? E o urbanismo é sempre pensado para as pessoas naquele momento, né? Então, se foi feito em 60, talvez na década de 90 já não faça mais sentido, porque o comportamento humano também muda nesse período. Sim. Então, a gente fala muito dessa questão do Minhocão, por exemplo, de derrubar, o que vai fazer com as pessoas que passavam por lá, né? De repente elas estão até mudando o próprio comportamento, né? Estão deixando de usar carro, que nem a gente vê muito. E muitas cidades da Europa a gente tem visto que eles estão fechando o centro lá e não passam mais carro. E sem se preocupar que eles vinham de carro. Problema deles. Eu acho que a questão não é simplesmente também de pensar se é amarelo vai continuar sendo amarelo, né? Fazendo uma analogia bem bobinha. Mas o que eu quero dizer é justamente isso. Não é
dar uma nova via para eles passarem de carro, é também pensar que realmente o transporte urbano, o transporte público, desculpa, ele tem que ser mais eficiente para que aquele caminho ali não faça mais falta para quem anda de carro. É mais nesse sentido, a gente tem que pensar amplo mesmo, é exatamente isso. Eu tenho um exemplo aqui de uma cidade aí fora da América Latina, né? Pelo menos fora do Brasil, fora da América Latina, que é a cidade de Vancouver. É que lá houve nos últimos 20 anos, houve uma diminuição de 20% na quantidade de carros que circulam pelo centro. É uma diminuição muito substancial, é uma coisa muito grande, né? E isso fez com que houvesse ali uma demanda pela modificação dos processos, né? De como se pensar essa circulação toda. Uma outra coisa que acontece, por exemplo, em Nova York, você é taxado para entrar na ilha de Manhattan com carro. Você paga na hora que entra e paga na hora que sai. Então os caras começam a repensar. Falei, não, mas eu consigo andar lá sem um carro? Consegue. Tem um metrô pra lá, tem metrô pra cá, tem ônibus, tem táxi, tem tudo. Então, esse tipo de coisa, obviamente, não era um problema há 50, 60 anos atrás. Os carros lá eram bem-vindos, inclusive. Agora já modificou. E a mesma coisa vai acontecendo em São Paulo. A Avenida Paulista fica intransitável no horário de pico aqui em São Paulo. Já começa a virar uma coisa praticamente que impensável andar com carro ali, né? Aí a gente vai sentindo essa modificação do hábito das pessoas. Eu tendo a pensar que essa modificação de hábito é mais pela necessidade do que pela consciência, assim. Né? Não vejo as pessoas falando, putz, eu acho que é melhor andar de ônibus, que é uma lata que carrega 30 pessoas do que uma lata que pesa metade não, mas enfim, pesa um pouquinho menos e carrega 2. Então, não é consciência, eu acho que é necessidade. Cara, não dá, eu não vou ficar 2 horas no trânsito. Vou de ônibus, vou de metrô. É que, pelo problema que a gente tem de transporte público, esse peso medida ainda não faz sentido, né? Não se equivale ainda totalmente. Né? Além do transporte público ser caro, considerado caro para os padrões nossos, brasileiros, né? Se a gente pensar que em São Paulo a gente paga R$4,30 na passagem, ele é muito... Quem vem da periferia é R$20 por dia. E pensar que o carro, sei lá, o combustível, o litro ali do etanol tá na faixa de 3, gasolina quase 4, que faz, sei lá, 15, 16 quilômetros, muitos carros hoje, não faz sentido. Muitas vezes você ir de transporte público, né, sendo que vai demorar mais, vai ser desconfortável e vai demorar quase o mesmo tempo. Né? Então por isso que ainda muita gente acaba saindo de carro. Não é nem questão de, será que se de ônibus vai sair mais barato? Porque é quase elas por elas, né? Tirando a questão de imposto, que você seguro, né, que acaba encarecendo um pouco o carro, mas de tempo de trânsito, né, esse meio que, eu vou pagar pelo conforto e acaba indo de carro. Isso é natural. Eu acho que existe uma grande maioria, principalmente da região da periferia, que acaba optando pelo carro porque às vezes leva de 2 a 3 horas ou até mais para se deslocar com o transporte público e de carro. Isso, né, cai pela metade. Então. E essa questão da diminuição do número de carros, né, no centro, que aqui em São Paulo parece que esse fenômeno aconteceu, mas agora já não é mais, tanto pelo motivo que o Satoshi falou, as pessoas começam a repensar, fazer essa conta e acaba sendo melhor ir de carro, né? Mas que essa diminuição, isso é uma coisa efetiva, né? Em outras cidades, por exemplo, volto a tomar o exemplo de Vancouver, proporcionou a essa cidade que ela se tornasse uma das, pelo menos segundo aqui um indicador do Walking Score, uma das 5 cidades mais caminháveis, ou melhor, a 5ª cidade mais caminhável do mundo, né? E o que significa isso? A diminuição do transporte individual, né? Uma maneira de coibir esse transporte, ou melhor, como eles coibiram esse transporte, proporcionou para que a cidade desenvolvesse um plano em que as pessoas pudessem caminhar de uma maneira mais confortável, mais livre, né? Não é uma coisa direta. Vamos parar de andar de carro, vamos andar a pé. O carro foi diminuindo e aí houve a demanda. Vamos melhorar, vai ter acessos diferentes, vai ter planos diferentes e a cidade começou a ficar mais caminhável, né? Que é uma coisa que eu recentemente tive o prazer de conhecer o Rio de Janeiro, eu ainda não tinha conhecido, mas uma das coisas que me chamou a atenção, apesar dos pesares, né? Aí pode ser que tenha algum carioca aqui ouvindo isso, vai ficar doido da vida. Mas apesar dos pesares, eu achei uma cidade muito caminhável, assim, totalmente diferente de São Paulo. Consegui andar bastante de bicicleta, inclusive. Eu andei de bicicleta, Satoshi, acredita?
acredite se quiser. É que lá tem 2 eixos, né? Que ajuda muito nessa questão de ciclovias e tal. E então, Coisa É aqui uma em São cidade Paulo plana muito, também, e né? facilita demais. Quer dizer, assim. plana ali na orla, É. né? Porque vai pros morros aí. Então, mas tem aquela avenida do meio que tem toda a orla ali que faz sentido norte-sul ali inteiro. Por isso que acaba facilitando, né? Todo mundo usa aquele eixo lá e aí depois quando tem que entrar pro bairro, pega uma esquerda ali ou direita, Exatamente, dependendo do dependendo sentido que dos- você tá, e você entra, né? Então é Mas- muito mais simples que São Paulo, se parar pra pensar. Sim. E é uma cidade muito caminhável e não faria o menor sentido se não fosse, né? Porque Sim. é muito legal. Você vê que realmente as pessoas andam ali na rua e é muito confortável, assim, com exceção dos problemas que a gente sabe que tem lá, né? De Uhum. segurança e tal. Mas eu acho que essa questão da diminuição, só para finalizar essa ideia, a diminuição desse transporte individual proporciona isso, que as cidades desenvolvam essa coisa das pessoas andarem na cidade. Eu acho legal que você falou isso, porque é uma coisa que acaba sendo meio esquecida quando a gente pensa em planejamento e em mobilidade, né? No caso, né? Quando a gente fala da mobilidade, está falando aí de como as pessoas transitam pela cidade, né? Como que elas vão. E acaba sempre muito caindo aí ou no carro ou no transporte público. E agora a gente tem falado da bicicleta aqui em São Paulo, né? Em algumas cidades isso acontece, como você mesmo citou, no Rio. Agora eu tenho o patinete aqui em São Paulo, não sei dizer se tem em Já outros tá uma lugares. discussão sobre ele. É, mas eu acho que falta, e é importantíssimo até para a questão da segurança pública, o ato das pessoas estarem na rua. E então esquece dessa questão de também pensar a mobilidade e como favorecer e incentivar as pessoas a andarem. Então São Paulo é uma cidade que não é tão incentivado, né? Pensando, por exemplo, pelas calçadas, pelos grandes muros que as construções criam e vira realmente um murão ali que é das costas para a cidade. A grande maioria da iluminação pública é mal feita, é alto, e aí tem as árvores, e não falando mal das árvores, na verdade a iluminação que é ruim, que deveria ser... Que você fala do mal das árvores. que deveria ser embaixo. As árvores, a falta de arborização urbana, que quando você anda numa calçada onde você tem sombra, é outra coisa que você andar no árido da grande maioria dos locais. Então, isso também entra no urbanismo, né, no planejamento urbano, e que incentiva as pessoas a andarem, e incentivar também esse tipo de mobilidade que é pouco falado. Se tivesse boas condições para caminhar na cidade, isso inclusive envolveria um aprimoramento dos transportes coletivos. Por exemplo, fazendo um exercício aqui, se você me desse duas opções, né? Você pode pegar um ônibus ali perto da tua casa e descer muito próximo de onde você trabalha, numa linha direta, gastando 1 hora. Essa é uma opção. A outra opção é você pegar o mesmo ônibus que saia de perto da tua casa, você vai andar 40 minutos nesse ônibus ou 45 minutos nesse ônibus, ou melhor, meia hora nesse ônibus e mais 10 minutos depois de caminhada. Só que a sua caminhada vai ser para um lugar muito legal, muito agradável, muito gostoso. Você vai economizar 10 minutos ou 15 minutos do seu tempo e vai ficar dentro do ônibus efetivamente. Em vez de 1 hora, você vai ficar metade do tempo e vai poder andar um pouquinho. Qual que você escolheria? Eu, sem dúvida, sem pensar, eu escolheria a parte que eu posso andar um pouquinho. Acho que você tem que fazer a comparação ao contrário. Um ônibus que te leva de ponto A a ponto B num tempo menor, ou de um ponto A a ponto B que você possa caminhar. Aí com certeza você vai optar pelo caminhar porque faz bem. Aí entra todas as questões de saúde. Vai entrar dentro da saúde pública. O tempo maior, porque na verdade pensando no conforto de você estar sentado e descer na frente do seu trabalho. Entendeu? É mais por isso. Então ali o benefício peguei na frente da minha casa, paguei, sentei no banco. Porque senão todo mundo vai andar do jeito que você falou, não tem como não andar. Não, mas claro que não. O legal disso é você... eu vou andar um pouquinho a mais e tal, mas eu vou ter que andar, né? Essa é a questão. Entendi. Esse é o sacrifício. Mas então, é um sacrifício hoje. É um sacrifício hoje. Eu não tenho vontade de subir uma ladeira enorme por exemplo, aqui, tipo, pessoal que vai na circunstância que eles falou. Cheio de pena, é chato, é ruim. Não, vamos pegar um exemplo real que é mais fácil. Se a gente pegar a região central, da Europa. A gente pegar a região central da cidade aqui de São Paulo, a gente sabe que à noite ele não costuma ser tão seguro assim. Então, por mais que tenha um metrô ali a cada 300 metros, 400 metros, a gente opta sempre pelo mais próximo para descer para chegar no local. E isso levando mais tempo, né? Porque tem a linha azul, a linha vermelha e a linha amarela. E se
né, tivesse essas boas condições de cidade caminhável, eu não precisasse fazer baldeação para trocar de estação para chegar mais perto e descesse naquela que fosse talvez um pouco mais distante que a outra estação e pudesse caminhar. Então acho que se a cidade fosse caminhável, com certeza ninguém fazia baldeação e desceria na estação que é da linha para ir caminhar, sei lá, 200, 500 metros a mais do que o outro que estaria mais próximo. E fica não sei quantas milhares de pessoas andando lá dentro da terra sem a real necessidade. Fazendo baldeação, enchendo os metrôs. E eu sou a favor das coisas que estão embaixo da terra. Só pra embaixo da terra, passa rápido. Andei daqui até ali, pum, vou pra cima da terra de novo. Quero meu sol, quero andar, né? Até porque a gente tem um clima que é favorável, né? Não é que nem se a gente estivesse numa região, né, região norte do globo ali, em que é muito frio, né? Tem aquele inverno rigoroso, até andar embaixo da terra, você fala, ok, mas aqui a gente tem esse clima Salvo essas exceções, E olha que eu ainda me incomodo com calor excessivo, né? Tipo, eu seria um cara que ia pensar, putz, sair nesse calor pra andar aqui com uma camisa, vai ficar tudo suado, né? Mas eu pagaria esse preço e aí levaria uma outra camisa. Mas a gente tá pensando num cenário agradável, que a gente tem ali uma sombra. Árvores, né? Isso. Aí tudo bem, vocês estão ouvindo a gente, pode falar, putz, cara, mas São Paulo vai fazer isso na Pompeia, ali, sei lá, na Sumaré. É morro a dar com pau ali, não dá pra subir e descer. Mas tudo bem, isso não precisa ser na cidade inteira, mas pelo menos na área central, ou numa região onde se puder fazer já. Mas pode ter aqueles apoios também, né? De bicicleta, que tem o suporte suporte igual São Francisco ali, né? Que encaixa a bicicleta, você sobe. É sempre tudo conectado. A gente tá pensando aí numa mobilidade conectada entre tudo, né? O ônibus, o metrô, a bicicleta, o andar a pé. A gente tá propondo aqui o cara sair do Butantã e ir andando até a Zona Norte pela calçada. Não é isso. Né? Se você quiser, você pode fazer. Você fica à vontade. Mas são os pequenos trajetos. Eu acho que isso realmente dá uma qualidade de vida muito assim. Caminhada de 1 quilômetro não vai matar ninguém, né? Não, faz bem até. Nada que o crossfit não resolva. Não, 1 quilômetro fora, dá. CrossFit, a caminhadinha de 1 quilômetro. 1 quilômetro é o quê? Média de 4 a 10 quadras, dependendo do bairro. Do metrô até aqui, por exemplo, a caminhada que você fez hoje, Elis, 10 minutinhos? Deve ter 1 quilômetro, mais ou menos. 10 minutos. Tranquilo. Umas 3, 4 quadras, que a gente vai parando pra tomar um sorvete, comer um croissant, entendeu? Aí acaba demorando mais. Mas enfim. Mas tá curtindo, né? E essa caminhada aqui, eu ia falar disso, né? Apesar dos pesares, a gente tá aqui falando do bairro de Pinheiros, e o escritório tá aqui, pra quem conhece mais ou menos a região, a gente tá na Morato Coelho, entre a Cardeal e a Inácio, Pereira da Rocha. E tem o metrô Fradique Coutinho, que tá umas 3, 4 quadras daqui. É uma caminhada agradável, porque tem muita gente passando, né? É um lugar onde tem muito comércio, tem loja, tem um cafezinho, tem umas coisas bonitas que você vai se entretendo, vai olhando e vai quando vê já chegou. E eu, de novo, pegando exemplos tanto do Brasil, no caso do Rio de Janeiro, que é um caso à parte, né? Você vai olhando, do lado tem vitrine, do outro lado tem o mar, é um negócio espetacular. Ali é muito gostoso de andar, mas aí eu pego um exemplo estrangeiro também. Eu lembro que lá em Paris eu fazia exatamente isso que o Satoshi falou. A vez que eu estive lá, né, passeando, então eu pegava o trem, o metrô que me levava de um ponto A a um ponto B, que era distante, efetivamente distante, e o lugar que eu ia depois, eu fazia questão de descer um pouco antes para ir andando de propósito. E funcionava muito bem. Apesar dos 11, 12 graus que dava para andar tranquilo na rua, às vezes uma garoinha e tal, mas dava para ir de boa. Às vezes o dia que estava um pouco mais sol, as árvores resolviam o problema. Então eu fazia questão de descer antes para ir andando ali. Obviamente, eu era um turista, estava numa outra pegada, né? Mas eu fazia isso sem esforço, é isso que eu quero dizer. Quando eu pisava, saía do metrô, pisava no plano, ali no solo, na calçada, era muito de boa. Os caminhos muito fáceis, as vias todas muito bem pavimentadas, né? Isso em Paris, isso aqui no Chile, aqui do nosso lado. Tá bom, é uma cidade bem plana e tal, mas o mesmo exemplo acho que é cabível aí para as duas. Mas eu acho que isso também é diretamente ligado à questão de segurança, né? Acho que a gente ainda é muito desconfiado de alguns lugares que a gente vai, então por isso que também tenta chegar o mais próximo possível, né? Aqui em São Paulo especificamente. Sim. Lá no Rio de Janeiro, como eu não conhecia, eu também me poupava de ir em alguns lugares que eu não, né, talvez pudesse ter algum problema. Mas, de maneira geral, se a gente pensar no centro de São Paulo, eu acho que esse medo ele deveria ser extinto.
praticamente. E as pessoas terem a liberdade e conseguirem fazer essa caminhada aí. Enfim, né? Sendo aqui bem otimista aí, talvez daqui a uns 20 anos, alguma coisa parecida. Não, acho que nos próximos 3 anos aí resolve. Nossa, mas vocês estão otimistas demais. Eu acho interessante isso também, porque às vezes a gente fala assim, ok, né? Se a gente pegar um exemplo, voltando aqui em São Paulo, que a gente acaba tendo uma vivência maior, óbvio, né? A importância das pessoas estarem, né? Usando o espaço público, estar andando, estar em praças, enfim, estar fora dos edifícios e tal. A gente vê o exemplo do Morumbi, do bairro do Morumbi, que a gente fala assim, ok, é um bairro, tudo bem que a calçada é péssima, né? Mas aí você fala assim, ok, é um bairro onde você vê a arborização em grandíssima quantidade, então é um lugar agradável, bonito de andar, mas ao mesmo tempo é um bonito em partes, porque é hostil. Não tem ninguém na rua. Não tem ninguém, porque as casas tudo fechadas, muradas, e então assim, aí você fala, ok, então não uma conjuntura, né? Não é só, então colocar árvore vai ficar tudo bem, ou o ambiente é agradável, vai ficar tudo bem. Não, eu acho que acima de tudo a gente tem que ter as pessoas ali e que as pessoas se sintam seguras, né? Para circular naquele lugar, né? Acho que Buenos Aires é um outro exemplo legal também, e bem próximo da gente aqui. Os brasileiros têm uma predileção para ir para Buenos Aires. Eu né? andei muito lá, muito agradável. É muito bom, é um lugar muito bom. Tem um bairro ali, Recoleta. Tem próximo da Recoleta tem um outro bairro que chama São Martín. Um bairro muito gostoso, muito arborizado, com muitas praças. E ali tem até um morrinho ou outro que você tem que subir, mas de leve, né? Mas, vai que vai, assim. E indo um pouco mais para cima da Recoleta, eu tenho um outro bairro que chama, você vai lembrar? Um pouco para cima ali, Palermo. Palermo. Começa lá, um pouco lá para cima. Ali nessa divisa entre Recoleta e Palermo, nem sei se é divisa, se tem um interbairro ali, mas enfim. Tem uma região muito parecida com o Morumbi. Parecida em qual aspecto? Grandes casas e muito arborizada. Mas ainda assim é uma delícia andar por lá. É muito bom. Porque tem muita gente com cachorro na rua, né? Aquela galera, o cara com 20 cachorros, 10 em cada mão, assim. É muito comum. E é muito bom de andar. Eu lembro que andei ali sem o menor receio, não senti, né, que tinha uma hostilidade. Pode ser até que algum portenho venha me falar, não, eu estava num lugar muito complicado. Mas não senti nada disso. Era um lugar ótimo de andar. E Buenos Aires é um outro exemplo desse, que tenta, né, pelo menos dar uma predileção aí pro pedestre, em vez só de carros e outras coisas parecidas. Bom, o planejamento, né, seguindo um pouco essa linha agora, da multidisciplinaridade que a gente comentou no início, o planejamento urbano sempre foi atrelado à arquitetura, até por estar junto na questão da faculdade e a formação está vinculado ao arquiteto, mas na prática a gente vê que não é exatamente assim, né? A gente vê que tem participação de geólogo, tem psicólogo, tem engenheiros, sociólogo, engenheiro tem bastante, né? De várias áreas, né? E os cidadãos também, acho que não é uma formação, mas é algo não que é um profissional, mas é um agregador. Tem muitas reuniões, né, de subprefeituras que pedem a participação da população local, e é necessário, né? E é o que o Jaime Lerner fala muito, né, no livro dele, da participação das pessoas, né, que é a questão não adianta a gente planejar fazer um negócio que as pessoas não participam, né? Enquanto as pessoas não participarem, aquilo não vai acontecer, né? Tanto de mudanças, né, que as pessoas pedem, quanto de funcionamento que o arquiteto ali, na maioria das vezes, imaginou, né? Então tem que ter ali um diálogo entre eles para que isso aconteça. Bom, aí eu não sei como são nas outras faculdades, como se dá a questão do urbanismo, ou se essas pessoas simplesmente caem de paraquedas na área de urbanismo, mas eu acho que falta até uma questão de comunicação mesmo, né? Que nem engenheiro de tráfego, né? Que quando eu fiz atuei com os projetos da CPTM, a gente tinha muito esse diálogo com eles. Mas era muito, cada um faz o seu, assim, né? Eu não sentia que a gente discutia junto uma solução. A gente fazia ali algumas alterações de vias, né, de sentido, se era contramão ou não, fechava algumas ruas, tentava abrir outras com desapropriação, enfim, para melhorar o projeto arquitetônico. Mas que a parte do engenheiro ali de tráfego lá, ele só aprovava
aprovava ou não, falava, isso dá para fazer, isso não dá. Fazia aquelas questões de medição ali da largura da rua, se tinha espaço ali da faixa de pedestre e tal. Ele só pegava essa parte técnica, mas não ajudava a solucionar o problema junto, né? Que eu acho que é uma coisa que falta. De repente, esse atrelado à arquitetura é porque sobrecarrega muito o arquiteto e a chance de ele fazer as coisas erradas sozinho é muito maior do que se fosse fazer junto com as outras pessoas, né? Principalmente em relação ao comportamento humano, que é uma coisa que a gente quase não tem na faculdade, né? Eu acho que é uma matéria que a gente fala da teoria um pouco, mas que também é muito ultrapassado. Qual matéria que é? A gente fala sobre isso? Eu acho que era na aula de teoria da arquitetura, principalmente na parte de mobiliário que a gente fala de como as pessoas usam a cidade. Eu confesso que eu não lembro disso mais. Mas é bem... Passou bem raso, bem né? por cima. Bem raso. Que passa alguns exemplos também de estudos de bancos de praça, né? Porque em algumas cidades adotou aquele banco curvo e não o banco reto, né? Principalmente os ocidentais, né? Quando senta numa ponta, o outro não senta do lado, né? Então, quando você faz a curva, o banco curvo, quando um senta aqui, o outro senta do outro lado, porque aí um não fica de frente pro outro e eles não se sentem incomodados, né? Então tem uma questão dessa eu acho que um pouco na teoria, quando a gente fala de prosêmica, né? Essas coisas, mas por cima. Eu ia falar que daqui no Brasil tem aquele esquema do banco reto e tem um banco que tem uns espetos assim, que é para o cara que mora na rua não dormir lá no negócio. É igual no ônibus, no metrô também, né? As pessoas sempre sentam primeiro nas pontas para depois ir ocupando os corredores, né? Então, por que existe esse tipo de comportamento? A gente não estuda isso na faculdade, né? A gente vai por intuição e vai fazendo. Mas se tivesse um psicólogo talvez próximo ali ajudando a desenvolver um projeto, um planejamento arquitetônico, talvez aquilo seria completamente diferente, né? Eu acho que assim como na arquitetura pontual ali do edifício, de uma casa, um parque, enfim, eu acho que no urbanismo o papel do arquiteto está também como um grande gestor. Ou seja, e aí sim ele monta essa equipe, mas para ele montar essa equipe multidisciplinar, ele precisa também ter esse entendimento. Então, talvez sim falte um pouco dessa visão mais ampla, para além da criação física, mas também pensar comportamentos, que a gente na arquitetura também faz, né? Você projeta algo pensando em como que é o comportamento das pessoas e tudo mais. Então, eu vejo que o urbanismo, assim como a arquitetura, o profissional arquiteto, não que ele seja o único responsável, mas um responsável nesse olhar mais amplo e ir direcionando e gerenciando, que sem dúvida sozinho ele não é capaz, porque existem disciplinas, como você mesmo mencionou, da engenharia, da geografia e sociologia, enfim, e aí esses profissionais têm que estar junto. Então que eu acho isso lindo, rico, sim algo bem amplo, e com essa equipe que aí está o profissional urbanista, né, meio que regendo essa orquestra. Olha só, bela analogia, hein, Elis? É só uma pontuação que eu ia fazer sobre a questão do comportamento das pessoas, né? O Satoshi falou, Elis falou. Quando a gente fala do comportamento das pessoas nesse âmbito do planejamento, a gente está falando do comportamento coletivo, está falando do comportamento das pessoas enquanto sociedade, não do indivíduo só, né? A gente não está falando aqui de fazer um banco porque as pessoas sentam, o cara senta assim, senta assado. É o coletivo, é como eles usam, como que as pessoas se comportam com relação a esse banco, por exemplo, né? Então é sempre pensando na coletividade, sempre pensando num conjunto de pessoas que, obviamente, formam a sociedade, formam o conjunto urbano, né? Desfrutam do conjunto urbano. Lembrando que isso também é uma questão cultural de cada local, né? Então, sei lá, o Jaime Lerner deve ter estudado Vancouver, deve ter estudado Singapura e viu que o que estava lá talvez não funcionasse no Brasil, né? Por isso que em Curitiba ele fez alguns outros testes e que acabou dando certo, né? Assim como em Bogotá ele não fez as mesmas coisas que fez em Curitiba, apesar de beber muita coisa do que ele fez em Curitiba. E é interessante isso da cultura, né? Porque quando a gente fala de cultura, não tem como não lembrar da questão do brasileiro, né? Que a gente está falando do Brasil, com a relação com o espaço público, né? Então, quando a gente fala de espaço público, é espaço de ninguém aqui. E aí, como que é o espaço que a gente, como urbanista, né, o profissional de urbanismo principalmente está trabalhando. E aí quando a gente fala, e aí isso se perde, porque
Hoje eu não conheço nenhum da minha, mas da rede, né, da gente de arquitetos que trabalham com mobiliário urbano, sendo que lá fora, em outros países, não precisa ser só Europa, a gente precisa falar, mas um Chile da vida, né? Bons exemplos. Isso é algo, é uma área de atuação, né? Você pensar, e até porque é um jeito de você também contribuir para mais uma vez as pessoas estarem, né, de corpo presente nesses espaços. Então, essa relação também, essa cultura do brasileiro com o espaço público influencia aí muito, eu acho, que no fato da nossa questão com o urbanismo, planejamento e tudo mais, assim. Uma coisa legal que você comentou agora de cultura, de como as pessoas usam, um tempo atrás, uns 10 anos, ou até um pouco mais, a CPTM era muito conhecido por ser um lugar mais sujo que o metrô, que era um lugar que as pessoas não se comportavam tão bem como no metrô, né? Que tinha aquelas questões do vagão não, né? A gente chama de carro, andar com a porta aberta e no metrô não, né? E teve uma transição ali de presidentes, né? De gestão, não de presidente, mas de gestão, que tentou mudar um pouco a reputação da CPTM. E nessa época a gente chegou a fazer algumas pesquisas, alguns estudos, e que viu que aquilo não fazia o menor sentido, porque as mesmas pessoas que usavam a CPTM eram que usavam o metrô. Né? Então por que ele jogava lixo no chão na CPTM e no metrô não? E por que ele fazia algumas coisas que não, tipo empurrar, que na CPTM acaba sendo mais comum antes, né? Hoje já melhorou bastante. As pessoas eram mais agressivas, xingavam, e no metrô tinha um comportamento mais sociável, né? E aí foi ver que, na verdade, o que acontecia lá é que as pessoas que faziam aquilo acontecer era quem estava em torno. Então, se as pessoas se comportavam bem, ela se sentia mal se comportasse diferente das pessoas que estão utilizando. Nossa, então, que louco. Se no metrô as pessoas não jogavam o papel no chão, não faziam jogar no chão. Então eles não jogavam. E diferente da CPTM, que o cara jogava o papel no chão e ninguém recriminava, ele também ia lá e jogava. Então era meio que a força do coletivo ali acabava fazendo o comportamento das pessoas. Sim, mas sem dúvida. Né? Então por isso que na CPTM começou a ter várias comunicações ali, tanto de alto-falante quanto de comunicação visual ali, de não jogue papel no lixo, não jogue papel no chão. Tipo, o trem não vai andar se a porta não estiver fechada. Né? E aí isso começou com o tempo, acho que num processo de 2, 3 anos, já melhorou absurdo. Assim. Hoje, se você anda na CPTM, dependendo da linha, ainda, né, infelizmente, você vê que melhorou absurdo. Assim. Para quem andava de trem há 15 anos atrás, mais ou menos, você vê que mudou da água para o vinho, assim, impressionante. Só pela questão da comunicação, né? E as pessoas se conscientizarem que não fazia sentido o que eles estavam fazendo, sendo que em outro lugar muito parecido, ela se comportava de outra maneira. Né? Então isso mudou muito. Mas eu acho que é muito importante isso que você falou, do ponto de vista da consciência, né? Do cara realmente entender. E mais, eu diria mais, eu diria que é importante a indignação com o que está errado. Se você está ali, está vendo um cara jogar um negócio no chão, se você olha para ele e tipo, não se indigna, por dentro pelo menos, porque uma coisa eu tenho que concordar, não, eu tenho que dizer, você não pode sair falando para todo mundo, mano, joga esse negócio no chão, você pode ser o cara... Mas às vezes você pegar o lixo ali e jogar, outra pessoa ver, o cara já isso vai já muda constranger, e você isso já não muda agrediu ele nem nada. Mas então, isso na verdade foi a externalização da sua indignação. Né? Pô, mano, não é possível jogar no lixo aqui. Né? Tem alguns vídeos até no YouTube engraçados aí de coisas do mundo, o cara passando com um carro e jogou não sei o que, uma sacola pra fora na rua. Isso aí é algum país na Europa, lá no leste europeu. Jogou o negócio pra fora na rua, passou um cara com a bicicleta do lado, pegou a sacola, juntou rapidinho, correu atrás do carro, no farol, bateu no vidro, o cara baixou o vidro e jogou tudo dentro do carro de novo pra você correr. Era umas bitucas de cigarro, o cara pegou mais lixo do que o cara tinha jogado e despejou tudo dentro. Né? Obviamente eu não tô aconselhando ninguém a fazer isso. Você pode se dar mal nessa daí. Mas enfim, então essa indignação, né, indignação positiva, eu diria, que é você não aceitar que alguém incorra numa conduta dessa, que isso aí vai gerando, e as pessoas vão... se não há essa indignação, né? Isso vai proliferando a conduta perversa, eu diria. Mas quando você se indigna, e aí o Satoshi deu a ideia do cara simplesmente pegar o negócio no chão e guardar, e colocar no lixo, a outra pessoa que viu, a que fez vai se constranger, e a que está do lado viu vai no mínimo se refletir, né? Putz, posso fazer isso também.
o resultado foi positivo. E por aí vai. Aí, às vezes, acaba tendo aquelas pessoas que reclamam, joguei no chão porque não tinha lixo, né? Você não tem bolso? Então, tudo bem, eu acho que tá certo exigir que tenha lixo e tudo mais. Mas eu acho que é justamente isso. Isso não é uma desculpa, não é um motivo para você jogar no chão. Até vocês que são fãs dos rapazes aí que fazem stand-up comedy, essas coisas, de ouvir o Porchat falando sobre isso, e eu morri de rir daquele jeito dele. Eu falei, o que é? Dá comichão na mão, tá queimando, preciso jogar o papel. Não, pega e joga, né? Joga não, né? Guarda num lugar, mas eu tinha até gostado da forma como ele colocou, mas justamente isso, eu acho que não é jogar no chão porque não tem lugar. Eu acho que, né, é o fato de jogar errado, independente se tem lixo ou não no local, né? A gente aqui entrou um pouco na questão do comportamento das pessoas, né? Mas para lembrar que isso, um bom planejamento urbano, um bom estudo da cidade, ela passa por um estudo dessas práticas também, desse comportamento dessas pessoas. Um outro exemplo, e é o último que eu quero dar aqui, é sobre aquela questão, uma coisa muito que a gente já até abordou em algum podcast aqui, eu não lembro bem agora qual, o Danilo que falou isso, sobre a questão de entrar e sair do metrô, né? Que existe uma seta ali indicando para que você que vai entrar, isso em algumas estações, não sei se em todas, você que vai entrar deve esperar primeiro o cara que está dentro do trem sair, né? Quando todos saíram, inclusive a seta indica para que você deixe o meio livre, e as pessoas que estão fora do vagão se posicionem no canto da rua. Ou ao contrário, tem estações que é ao contrário. Ela direciona o fluxo para o meio e quem está saindo vai pelos cantos, né? E, enfim, isso é uma questão de respeito. Não gosto nem de ficar usando a palavra respeito, mas é uma questão de consciência, básico, né? É uma questão de vivência, né? Coletividade. Cara. Pensar que você hoje está lá dentro do metrô, amanhã você está fora. Então. Aí, várias vezes, para sair do trem, a pessoa parada ali na frente, o cara não se toca, né? Aí é uma questão de, você não tá vendo, cara? Tá todo mundo na lateral. Mas enfim, né? Essa é uma questão de comportamento da sociedade, das pessoas, né? A gente não tá generalizando, obviamente. Existe. Tá sim. Não tô generalizando. Não tô falando que todo mundo faz isso. Eu diria até que é uma minoria. Mas tem. Mas aí constantemente está sendo falado e trabalhado. Então acho que isso com o tempo que diminuiu muito. Espere eu sair do trem para entrar. Aquela, né, fica o áudio sempre falando. Ou espere na direita na escada rolante. Então tá sempre. Isso, se você não quer andar, né? Mas tá com pressa. Acorde mais cedo. Nossa, você tá uma coisa. Eu fico doido. Meu pai falava isso pra mim. Você tá com pressa, você devia ter acordado mais cedo. Mas enfim, meu pai podia me falar, não tem problema. Ele tava me educando. Mas enfim, eu acho que essas questões de comportamento das pessoas e tal, e inclusive elas vão mudando ao longo do tempo, né? Conforme as coisas os anos vão passando, esses comportamentos vão se alterando e se adaptando. Que as necessidades vão mudando também. E gerando novas necessidades, novas demandas, né? E é interessante, assim, também para meio... não concluir, mas deixar meio como um arremate da conversa, é a questão, então, dessa necessidade das pessoas participarem e estarem exigindo de uma forma civilizada, né, aquilo que elas entendem como algo que torne a vida dela uma vida de qualidade nas cidades. Então, por exemplo, a gente acaba pegando exemplos, né, da Europa, porque não digo que é porque é certo ou errado, ou que é melhor, mas são exemplos que às vezes cabem para a gente refletir. Então, em Amsterdã, hoje tem uma vasta rede ali de ciclovias, né, toda uma infraestrutura para quem anda de bicicleta, tudo bem que é outra topografia, mas enfim, a questão é o exemplo de que, graças a grandes movimentos, a exigência, a participação das pessoas, que hoje eles têm essa infra, né, considerável e de qualidade para o transporte de bicicleta. Então, eu acho que sim, quando a gente fala de urbanismo, não está só de um lado da esfera, só do setor público, né, e ali do governo, no caso, mas também e principalmente de quem está ali habitando e quem faz tudo isso, que são todas as pessoas que ali habitam, né? É isso aí, arrematou bem, Elis. Eu não tenho mais nada a acrescentar à sua bela
Ele vai pedir alguma coisa, gente, depois. Não, você foi bem. Eu queria só deixar pontuar uma última coisa aqui. Na verdade, até, como é que fala? Indicar para os nossos ouvintes aí que leiam alguma coisa do Jaime Lerner, alguma coisa, né? Em especial o livro Acupuntura Urbana. E fica aqui nossa menção, né, a esse urbanista importante. Esse livro é legal também para comparar com os dias atuais, né? Você vai ver que tem muita coisa lá que ele coloca ali que foi na década de 70, 80, né? 80. Que muita coisa que ele fez ali deu certo e que fazia sentido pra época, que hoje a gente vai ler e fala, nossa, isso daqui não faz sentido nos dias de hoje, né? Então é legal fazer esse comparativo para ver como as pessoas também mudam o comportamento do uso da cidade. Então fica aí a nossa indicação, quem quiser ler esse livro, Jaime Lerner, fica a nossa menção aqui a esse importante urbanista, né? Arquiteto urbanista, que hoje atualmente ele trabalha com consultorias, né? Em urbanismo mesmo. E, enfim, é um cara muito importante que deve ser estudado e tomado como exemplo aqueles que têm um apreço pelo estudo das cidades, certo? O livro que eu comentei no começo, do Cerdá, chama Teoria Geral da Urbanização, publicado em 1867. Tá, então fica Acupuntura Urbana de Jaime Lerner e Teoria Geral da Urbanização do Cerdá. Do Cerdá. Cerdá, só lembrando, é o Adelfonso Cerdá. Adelfonso o nome, né? Idelfonso ficou chique. Ou Idelfonso. Idelfonso Cerdá. Que é um dos pais aí o pai do urbanismo. Enfim. Ou que nomearam, né? Porque de repente pra academia talvez seja o grande. É um cara importante. Você que tá metido com urbanismo aí deve conhecer esses dois, pelo menos. Faz a literatura básica. Muito bem, pessoal. Sem mais a acrescentar, gostaria de mandar um beijo pro Dadá, que não está aqui hoje. Seu palhaço. Vê se fica bom aí logo. E volta. Bom, galera, é isso aí. Gostaria de agradecer a todos que estiveram aí, que esteve aqui com a gente, o Satoshi, a Elis. E quem está ouvindo aí também, muito obrigado mais uma vez. Quem quiser participar da gente, mandar comentários, participar, né, com a gente, mandando comentários, sugestões, né, feedbacks, enfim, até sugerindo temas. O nosso e-mail é podcast.arc2p@gmail.com. Nosso Facebook é arc2p e o Instagram podcast_arc2p. Por qualquer uma dessas portas aí, vocês podem nos contactar aqui e a gente aceita sugestão de temas, aceita correção, like, dislike, tudo. Se quiser, pode mandar aí que a gente tá de portas abertas, certo? Com muito amor, sempre. Com certeza, né? Sempre muito receptivos. Mais uma vez, muito obrigado a todos aí, um grande abraço e até a próxima. Valeu. Tchau. Valeu. É um curso padrão, assim, de 5 anos e tal? Não sei te informar. Não sei te informar, mas acredito que sim. Interessante. Como é um curso de bacharelado, deve ser de 4 a 5 anos. Não, você imagina, né? Então, a gente fez um curso de arquitetura e urbanismo em 5 anos, e lá os caras têm um curso de 5 anos só para falar de urbanismo. Que é o mais certo, né? Ou seja, trata-se de uma matéria relevante e densa, né? Muita coisa a ser estudada.